eu sou Vanessa e essa é minha filha Elisa e hoje nós vamos contar uma história muito especial para vocês. Vocês sabiam que nem sempre é fácil fazer o que é certo? Nem sempre a gente consegue, por mais que a gente queira, às vezes nós falhamos e hoje nós vamos conversar sobre isso. Hoje nós vamos aprender sobre alguém que era amigo de Jesus, andou com ele por 3 anos, viu seus milagres e prometeu ser fiel e leal até o fim, mas não conseguiu. Um dia decidiu dizer que não conhecia Jesus. Por que será que ele fez isso? Certa vez Jesus estava celebrando a Páscoa com seus discípulos. Depois disso, ele resolveu que iria se retirar no Monte das Oliveiras e seus discípulos foram com ele. Lá, Jesus avisou para eles que estava chegando a hora, que ele seria ferido e que suas ovelhas iriam se espalhar. Estavam com Jesus os 11 discípulos, menos Judas, que era o traidor, Judas Iscariotes. Eram pessoas que tinham andado com Jesus durante 3 anos, que viram Jesus fazer todos os milagres, curar enfermos, multiplicar pães. Eram pessoas que sabiam quem Jesus era e o poder que ele tinha. Quando Jesus disse que as ovelhas iam se espalhar, Pedro foi logo dizendo que nunca deixaria Jesus, que seria fiel e leal até o fim. Muitas vezes a gente também diz isso, mas é muito mais fácil falar do que fazer essas coisas, sabia? Quando Pedro disse que jamais deixaria Jesus, Jesus respondeu para ele que, na verdade, antes mesmo que o galo cantasse naquela noite, naquela madrugada, ele o negaria 3 vezes. Por que Jesus falou antes que o galo cantasse? Porque era noite e ele queria dizer que antes mesmo que o dia amanhecesse, Pedro ia negá-lo 3 vezes. Pedro ficou furioso mais uma vez e disse que isso nunca ia acontecer, que ele ia ser fiel a Jesus até o fim, mesmo que para isso fosse necessário que ele morresse. Em seguida, ele e seus discípulos foram para um jardim chamado Getsemane. Ao chegar lá, Jesus pediu para que 8 discípulos ficassem na entrada do jardim e 3 entrassem com ele, Pedro, Tiago e João. Jesus alertou para que os discípulos que estavam na entrada ficassem alertas e orando. E se retirou para orar também. Nesse momento, Jesus orou, pedindo a Deus que, se fosse possível, o livrasse do sofrimento que ele estava prestes a enfrentar. Jesus estava triste e angustiado, mas não era somente porque ia morrer, era porque ele ia levar a culpa dos pecados do mundo todo, até dos meus e dos seus. Ele nunca pecou, mas aceitou morrer pelos nossos pecados. Por isso dizemos que ele é nosso Salvador. Jesus orou por um tempo e voltou para os discípulos, mas os encontrou dormindo. Então, ele os alertou para que ficassem atentos. Mais uma vez, Jesus se retirou para orar. Nesse momento, na segunda vez, Jesus pediu a Deus para que a vontade dele fosse feita. Depois de um tempo, ele foi de novo encontrar seus discípulos e eles de novo estavam dormindo. Então, Jesus se retirou para orar mais um pouco. Na terceira vez que Jesus foi ao encontro dos seus discípulos, lá estavam eles dormindo de novo. Então Jesus chamou a atenção deles para o quanto eles eram fracos, que mesmo desejando ser obedientes e serem fiéis a Deus, nem sempre conseguiam. Isso acontece com todos nós. Nós queremos ser fiéis e obedientes a Deus, mas nem sempre conseguimos. Por isso não podemos achar que somos melhores que outros. E precisamos sempre da ajuda de Deus para não pecarmos. Depois de um tempo orando, Jesus avisou a seus discípulos que estava chegando o momento dele ser preso, que logo Judas chegaria com os soldados para o prender. De fato, foi o que aconteceu. Logo em seguida, Judas chegou com os soldados para prender Jesus. Nesse momento, Pedro ficou muito nervoso. Ele tirou a sua espada, atacou os soldados e arrancou a orelha de um dos guardas. Por incrível que pareça, Jesus mandou Pedro se acalmar
mandou parar tudo, curou a orelha do guarda e explicou que Deus, se ele quisesse, poderia mandar um exército de anjos para livrá-lo. Mas Jesus sabia que esse não era o seu objetivo. O seu objetivo era morrer para nos salvar, morrer pelos nossos pecados. E para isso, ele precisava ser preso naquele momento. Naquela confusão, os discípulos fugiram, com medo de serem presos também. Se espalharam exatamente como Jesus disse que ia acontecer. Mais tarde, naquela madrugada, Jesus foi levado para ser julgado e Pedro ficou de longe observando. Onde Jesus estava sendo julgado, as pessoas não gostavam dele e queriam que ele fosse preso. Uma pessoa que estava lá viu Pedro e disse que ele era amigo de Jesus. Sabe o que ele fez? Ficou com muito medo e disse que não conhecia Jesus. Depois, mais 2 pessoas vieram e disseram a mesma coisa. E ele negou mais 2 vezes. De repente, o galo cantou e Pedro lembrou do que Jesus falou e ficou muito triste. Com essa história de hoje, nós aprendemos que, embora a gente ame a Deus, embora a gente queira ser fiel e leal, às vezes falhamos, somos infiéis e desleais e desobedientes. E para que isso não ocorra, para que isso não aconteça, a gente precisa sempre pedir a ajuda de Deus, para que sejamos sempre fiéis, para que tenhamos coragem de fazer o que é certo, para que consigamos obedecer e para que a gente não negue que somos seguidores de Cristo. O que Jesus ensinou aos seus discípulos naquela noite é que precisamos sempre vigiar e orar para que a gente não peque. E isso nós encontramos lá em Mateus, no capítulo 26, no versículo 41, que Elisa vai ler agora. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos ama, o Senhor cuida de nós e o Senhor nos livra da tentação. Queremos te pedir que o Senhor nos ajude a sempre lembrarmos que precisamos da tua ajuda e sempre lembrarmos que podemos contar com a tua ajuda para não pecarmos. Nos ajuda a sermos fiéis e obedientes e agradar sempre ao teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu preciso de você, você de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar. Eu preciso de você, você de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar.